Olá, despertos! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Mindset Desperto. E hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. Como identificar a autossabotagem na sua vida? Se você não é inscrito aqui no canal, eu já te peço que você se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui no nosso podcast para que a gente possa cada vez mais entregar conteúdos de mentalidade, neurociência e expansão de consciência aqui para vocês. Vamos para o nosso conteúdo? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a autossabotagem. Quando a gente se sabota, quando a gente se autossabota, a gente acredita que de fato a desculpa que a gente está dando é verdade. A gente se autossabota quando não está realizando algo que a gente mesmo determinou, algo que a gente se comprometeu, que a gente determinou que iria fazer. No momento que a gente se sabota, a gente tem um motivo perfeito e plausível para se sabotar. Todas as vezes que você deixa de fazer algo, que você precisa para chegar onde você quer, é autossabotagem. E a gente fica se dando desculpas, né? Do tipo, vamos supor que você tá numa dieta e de repente você tem filhos em casa ou seu marido não está na dieta junto com você e ele acaba comprando um chocolate. E você acaba comendo esse chocolate. E inconscientemente você se dá a desculpa de que você comeu o chocolate porque ele comprou o chocolate. Percebe como a gente colocou a culpa no outro e não nos responsabilizamos por esse ato? A gente sempre tá arrumando desculpa para tudo. Vamos supor que a gente tem que fazer determinada coisa para que a gente chegue ao nosso objetivo, ao nosso cenário de vida. E como o nosso corpo não está acostumado, o nosso cérebro não está acostumado com aquela atividade que deveria se tornar um novo hábito, a gente acaba arrumando desculpas, motivos perfeitos e plausíveis para se sabotar. Do tipo, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu estava muito cansado, eu cheguei tarde, meu filho não deixou eu fazer, ou milhares de desculpas a gente se dá. Todas as vezes que a gente deixa de fazer algo que a gente precisa, é uma autossabotagem. E a desculpa, ela é diferente da autossabotagem. Para descobrir se você está se autossabotando, escreva todos os seus motivos perfeitos e plausíveis que podem te levar a deixar você fazer o que precisa ser feito. Então, motivos perfeitos e plausíveis, um motivo que de fato, se acontecer, você vai deixar de fazer aquilo. Então, defina as suas prioridades. O que é prioridade para você? Quais são as suas prioridades? Você já pensou sobre isso? Então, liste o que é prioridade para você nesse momento. O que é prioridade não tem motivos perfeitos e plausíveis para ser justificado. Os motivos perfeitos e plausíveis que você se dá são mais importantes do que a sua prosperidade, do que o seu sucesso? Se não for, é porque você está se sabotando. Você está deixando de realizar o que deve ser feito para atingir o seu objetivo porque realmente não cabe ou por preguiça. O que você ganha e o que você perde com isso? Todas as vezes que você for deixar de fazer algo que te aproxima da sua prosperidade, do seu sucesso, da vida dos seus sonhos, se pergunte: o que eu ganho e o que eu perco fazendo isso? Seja no seu sucesso financeiro, profissional, seja para alcançar o corpo dos seus sonhos, qualquer coisa que esteja no seu cenário de vida. Todas as vezes que você for deixar de fazer algo ali, porque para chegar no seu cenário de vida e você se der uma desculpa ou você estiver ali desistindo de fazer isso, se pergunte: o que você ganha e o que você perde em fazer isso, tá? Enquanto houver justificativa, haverá preguiça e falta de planejamento. Enquanto você não estiver presente para os seus erros, você não será capaz de transformá-los. Você só vai se libertar quando assumir a sua responsabilidade. Ninguém acerta sem errar. Tudo que eu fico tentando evitar vem de mim e não da outra pessoa. E muitas vezes a autossabotagem é um mecanismo de defesa seu para evitar alguma coisa. Toda vez que a gente se auto-sabota, a gente está evitando algo na nossa vida. Seja o desconforto de ter que fazer algo que a gente não quer fazer, seja um medo de, por exemplo, gravar um stories, aparecer na rede social, seja
um sentimento de preocupação. Todas as vezes que você está se auto-sabotando, você está tentando evitar alguma coisa. O que você está tentando evitar se auto-sabotando? O que você quer evitar quando você falha, quando você desiste, quando você não faz o que tem que ser feito? E o que você perde e o que você ganha com as suas falhas, com você deixar de fazer isso? E o que você vai fazer de diferente a partir daí? A partir do momento que você descobre que você falhou e que essa falha é um mecanismo seu de evitar um determinado sentimento, um determinado acontecimento na sua vida. Vou dar um exemplo de novo da dieta. Vamos supor que você está fazendo uma dieta e você comeu um doce ali no meio da dieta. O que você está tentando evitar comendo aquele doce? Tentando evitar um sentimento de ansiedade? Tentando evitar... O que você está tentando evitar? Sempre que você desiste, que você falha, você está tentando evitar algum outro sentimento. Um desconforto de repente, ficar sem comer o doce, ou de ficar passando fome. É a sua mente tentando evitar algo que nem mesmo aconteceu ainda. Se você falhar durante o processo de chegar até o seu cenário de vida, se auto-sabotando, não se culpe, mas também não se desculpe. Continue e não desista. É graças à sua falha do passado que você está lapidando a sua melhor versão hoje. Então, todas as vezes que você falhar, não se culpe e também não se desculpe. Continue. No outro dia, faça de novo. No outro dia, faça de novo. Ju, eu falhei, eu não consegui fazer. Faça de novo. Não peça desculpa pra mim, não peça desculpa pra você. Apenas continue, tá bem? A autossabotagem é esse mecanismo. E muitas vezes a gente fala assim, eu acho que eu tô me autossabotando. Mas a gente não acha a causa raiz disso. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você perceber que você não tá fazendo algo que precisa ser feito, pense, o que eu estou tentando evitar não fazendo isso? E o que eu ganho e o que eu perco se eu não fizer isso? Ou se eu fizer isso?